Aí o Pedro Luiz fala assim, ó, Correios querem 20 bilhões de reais para fechar as contas, né, Pedro? Para fechar as contas. O, 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 o infeliz, né? Eu não posso xingar, vou ter que me polir agora. O excremento, presidente dos Correios, pediu as contas. Mas lá atrás, na entrevista que eles deram lá no comecinho do governo, quando já tinha um rombo enorme, eles falaram que não era rombo. Não era rombo aquilo lá. O Marcelo falou assim, Mário, você tem livre-arbítrio, eu te acompanho há muito tempo e fica à vontade. Obrigado, meu querido. Obrigado. Olha o Tonhão das tretas aí. Adoro uma treta. Obrigado aí, Tonhão, flamenguista. Valeu. Olha aí, a Sueli tá trabalhando e está me ouvindo. A Sueli de Lima, um beijão para você e para seus amigos de trabalho. Deus abençoe. A Branca disse, falso moralismo, e tenho dito. Pois é, pois é. Olha só, então, o Itamaraty, falta de recursos ameaça apoio logístico e missões de Lula ao exterior. Oh meu Deus do céu! O Lula tá sem dinheiro para viajar, pessoal, é esse o problema. Falta de recursos para o Lula ficar em hotéis 6 estrelas. Não é nem 5, é 6. Hotéis de luxo, caríssimo a diária, ele e a esposa dele, para fazer missões para o Brasil. O Lula já trouxe o que do exterior de bom para nós? Fala para mim. O que este abjeto, o que este imoral trouxe de lá para cá? O que o Lula trouxe? Eu queria saber uma coisa para eu trazer no canal e me retratar. Não trouxe absolutamente nada de bom para o Brasil. É só fazendo com que o Brasil se torne ainda mais um anão diplomático e uma piada mundial. É só isso que o Lula faz. Esse ser abjeto. Ministério diz ainda que precisa de dinheiro para pagar aluguéis de imóveis oficiais e manutenção de embaixadas e consulados. É para reformas também. Chanceler Mauro Vieira pediu em ofício enviado para a Fazenda, Casa Civil e Planejamento um crédito extra de 352 milhões, né, de reais para honrar compromissos de novembro e dezembro, sob risco de faltar dinheiro para pagamentos de aluguéis de imóveis oficiais e apoio logístico a missões do presidente Lula no exterior. Já sei. Há um culpado nisso tudo aí. Há um culpado nisso tudo aí. Vocês adivinham o nome de quem eles vão culpar? Vocês adivinham o nome de quem eles vão culpar? Lembrando que Bolsonaro e Paulo Guedes deixou o Brasil em azul. Não faltava dinheiro. Estava sobrando no caixa. Os Correios dividiram a participação de lucros com seus funcionários. Vocês se lembram disso? Eu me lembro. Nossa, eu tenho uma memória tão boa, cara. Os Correios dividiram a participação de lucros na era Bolsonaro com os carteiros, com as pessoas que ficavam no balcão de atendimento, com os entregadores externos. Com todos os funcionários. Participação de lucros na era Bolsonaro nos Correios. Na era Lula, eles não estão conseguindo nem pagar os funcionários, o salário que os funcionários que os funcionários merecem. E teve muito carteiro que fez o L. Isso é triste, né? Isso é triste. Então vai fechar as embaixadas porque vai faltar dinheiro. Entendi. Tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Vai faltar dinheiro. E aí o Lula continua dobrando a aposta para ferrar ainda mais o Brasil. O Sam Puncher, né? Ele colocou Lula hoje em São Bernardo. Que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil. Porque a gente não vai aceitar. Olha só.
esse ser abrupto, esse ser abjeto, esse mal encarnado numa pessoa, ele se acha acima de tudo e de todos. Ele tá igual o faraó. Estão compatíveis os dois. Só que o Trump bate o pé, essa cadelinha aí, ó. O Trump bate o pé, essa cadelinha vai chorar nas redes sociais. O Trump bate o pé, essa cadelinha aqui do sistema, chamado Lula, vai tomar cachaça, vai beber, vai encher a cara e depois vai chorar nas redes sociais. Me ajude! Esse fio do cão, né? Olha, a Hannelore me ajudou. Esse fio do cão. Eu tô tentando me polir aqui nos xingamentos, pessoal, pra ninguém mais sair do canal. Eu xingo demais, né? Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver quantos likes. Ó, quase 500 likes, tá? Coloca o número do seu like aí pra eu saber que realmente o YouTube tá entregando o seu like aqui no canal, tá bom? Vamos lá, então. Ó, próxima matéria na tela pra vocês. É esse o presidente em quem a Faria Lima aposta para mudar o cenário tarifário? O mercado ainda acredita que o governo, que trata a ditadura como vizinho e narcotráfico como tema diplomático, é o Lula aí, ó. Esse é o Lula. Lula pretende fazer apelo a Trump para que não intervenha na Venezuela, dizem auxiliares. Para o governo brasileiro, a intervenção militar americana na Venezuela, na Venezuela, irá desestabilizar toda a região, criando um cenário mais propício para as atividades de narcotraficantes. Então, o Lula quer passar para nós e para o mundo e para o Trump que se o Trump intervir lá dentro da Venezuela, o Trump vai estar ajudando os narcotraficantes, é isso? Só quem compra isso, cara, é as pessoas que seguem ele. Só quem compra isso são as pessoas que votam nele. E olha que há muitas pessoas no Brasil que ainda votam no Lula. Muitas pessoas no Brasil. Pessoas que ficaram assistindo o final de uma novela da Globo em que a vilã é bolsonarista. Em que a novela está toda entranhada de política. Acho que é essa tal de novela aí da Odete Roitman que fizeram novamente. O Brasil parou para assistir essa porcaria. Esse excremento. O pessoal parou, o Brasil parou. Ah, mas a Globo não tem mais relevância, não tem? Caramba que não tem. Ainda tem muita gente que para assistir novela, inclusive de direita. Ah, você tá horrorizado com o que eu tô falando? É verdade. Inclusive pessoas de direita param para assistir essas novelas esdrúxulas. Então quer dizer, então, Lula, que se o governo americano intervir na Venezuela para tirar o ditador narcoterrorista do poder da Venezuela, seu amigo, que a gente era proibido de falar na época das eleições e seremos proibidos novamente nas próximas eleições, já estão esquematizando tudo para silenciar o Brasil. Quer dizer, então, que o seu amigo, Nicolás Maduro, ele tem que ser protegido. O Stedley, que é o líder do MST no Brasil, disse e defendeu que o MST tem que ir para a Venezuela para ajudá-los. E eu autorizo, tá? Pode ir o MST, pode ir a CUT, pode ir o PSOL todinho, pode ir o PT todinho. Vão lá ajudar seus amigos. Vão lá. Porque é inevitável que Trump está com suas armas apontadas para a América Latina. É inevitável. Ele falou, ele se pronunciou novamente. As armas de Trump estão
todas apontadas para a América Latina, e o bicho vai pegar. Vocês podem esperar. E se eu fosse do MST, iria hoje para a Venezuela para ajudar eles lá. Eu autorizo. Vão lá e defendam a soberania da Venezuela. Vou trazer um jornalista também, que eu gostei pra caramba do vídeo dele. Faço questão de trazer para vocês. Olha a análise que ele faz sobre a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Na diplomacia geopolítica, uma nota oficial conjunta muitas vezes serve como véu, escondendo mais do que revela, especialmente no delicado momento atual entre Brasil e Estados Unidos. E hoje, vamos desvendar as camadas ocultas por trás da reunião de ontem entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. O que parece um avanço nas relações bilaterais esconde, na verdade, uma realidade clara. As decisões cruciais não ficarão nas mãos de diplomatas ou assessores, mas sim do presidente Donald Trump. Essa é a chave para compreender o que de fato ocorreu ontem em Washington. E é isso que vamos explorar agora. Vamos analisar o formato da reunião, as expectativas para um possível encontro entre Lula e Trump e o contexto de meses de tensões que vão além das simples questões comerciais. Eu sou Davi Aragão, você está no Hub TNT e vamos entender um pouco melhor essa história. Primeiro, vamos contextualizar os preparativos e as expectativas, especialmente do lado brasileiro, para uma potencial reunião entre os presidentes Lula e Trump. Desde o telefonema entre os dois líderes na semana passada, o governo brasileiro tem demonstrado otimismo cauteloso. Pontos do Itamaraty indicam que o Brasil vê esse diálogo como uma oportunidade para descongelar relações tensas, priorizando principalmente a reversão do chamado tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos para exportações brasileiras, como soja, carne e etanol. As expectativas do Brasil incluem a negociação de minerais estratégicos, como terras raras, onde o Brasil possui reservas significativas, estimadas em cerca de 20% das conhecidas globalmente. O Brasil poderia oferecer concessões para atrair investimentos americanos, reduzindo a dependência global da China nesse setor, que controla mais de 80% da produção mundial. Porém, do lado brasileiro, ainda há ênfase em tentar defender a soberania judicial, evitando que as críticas americanas ao Supremo Tribunal Federal interfiram nas discussões. No entanto, o otimismo é temperado pela realidade geopolítica. Trump, em seu segundo mandato, prioriza a agenda America First, ou seja, a América em primeiro lugar. Uma política que coloca os interesses econômicos e de segurança nacional dos Estados Unidos acima de tudo. Qualquer reunião, possivelmente na cúpula da Malásia em novembro, seria o verdadeiro teste da química entre os líderes com visões ideológicas opostas. Agora, vamos ao cerne da reunião de ontem. O encontro durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos, realizado na Casa Branca, em Washington. A escolha da Casa Branca, a casa do presidente americano, tem uma simbolização clara. Ali está sendo discutido os termos de Donald Trump. Essa reunião foi estruturada em duas fases. Uma sessão bilateral inicial, reservada apenas... Ele escolheu a casa dele, então as regras são dele. Maravilhosa essa análise aqui. Se Donald Trump escolheu a casa dele, é porque ele vai colocar os termos dele. Vai lá, Mauro Vieira, todo pomposo, achando que Trump vai ter medo de Lula. Chega lá e fala assim, ó, é o seguinte, os nossos termos são esse aqui, são esse aqui. Aí o Marco Rubio olhou para ele e falou assim, ó, é o seguinte, você tá na minha casa, cara. Você tá na minha casa, você não trouxe nada mais, nada menos do que falar pra gente frear o nosso país. Freia o seu ditador lá. Freia o careca. Freia aquele que tá oprimindo opositores e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Se lascou. Tá na casa do Trump, quer mandar? Quer cantar de galo? Para Vieira e Rubio, que durou apenas 15 minutos, seguida de uma reunião ampliada com assessores e delegações, estendendo-se por quase 1 hora. Essa divisão não é mero protocolo, ela carrega significados profundos na diplomacia. Os 15 minutos iniciais servem para estabelecer o tom geral, trocar visões de alto nível e construir um rapport pessoal, mas sem entrar em detalhes operacionais. Fontes internas da Casa Branca, consultadas na manhã dessa sexta-feira, revelam que Marco Rubio foi assertivo e direto com Mauro Vieira durante essa sessão, deixando claro o posicionamento dos Estados Unidos sobre as questões em pauta, incluindo as críticas ao Supremo Tribunal Federal e as sanções contra Alexandre de Moraes, ainda que tenha adotado uma abordagem diplomática para manter o diálogo aberto. No entanto, a nota oficial conjunta divulgada após o encontro é apenas uma formalidade vazia, um texto genérico que não representa um acordo concreto entre as partes, mas sim um esforço para manter as aparências de harmonia. A própria coletiva de Vieira da Embaixada Brasileira, realizada logo após o término, evitou perguntas de jornalistas, um indicativo claro que não havia respostas substantivas ou avanços tangíveis a serem
apresentados, reforçando a percepção de que os resultados reais ainda estão por vir. Já a parte ampliada da reunião, com a participação de técnicos como o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, foca em aspectos práticos, como agendas comerciais e preparatórias para discussões futuras. E o que isso revela é que a reunião foi mais preparatória do que decisória. Vieira e Rubio não resolveram questões substantivas nesses breves minutos iniciais. Ao invés disso, delegaram um trabalho pesado aos especialistas, indicando que a decisão de peso, especialmente as políticas, estão sendo elevadas para o nível presidencial. Isso faz com que a gente conclua que o encontro serviu apenas para pavimentar o caminho, mas sem compromissos firmes, reforçando que a verdadeira negociação ocorrerá entre Trump e Lula. Essa estrutura é comum em diplomacia de alto risco, onde líderes evitam confrontos diretos e usam equipes técnicas para explorar opções viáveis antes de decisões finais. Mas mais do que isso, ainda faz parte da grande estratégia de negociação de Donald Trump. E essa interpretação da reunião não é uma interpretação vazia. Chegamos a essa conclusão quando analisamos os meses de escalada das relações Brasil e Estados Unidos, uma trajetória que não se limita ao comércio. Vamos recapitular uma linha do tempo que ilustra a narrativa americana sobre o avanço do autoritarismo no Brasil, baseada em declarações de altos oficiais americanos. Em janeiro de 2023, Marco Rubio, então senador da República, criticou o retorno de Lula ao poder como ameaça socialista na América Latina, questionando a independência do Supremo Tribunal Federal sobre influência esquerdista. Em julho de 23, Rubio condenou decisões do STF, incluindo as de Alexandre de Moraes, por censura seletiva contra opositores de Lula. Avançando para janeiro de 2025, início do segundo mandato de Trump, o presidente americano mencionou o Brasil como exemplo de declínio democrático, acusando o STF de perseguição política contra seus opositores. Em abril de 2025, Trump anunciou o Dia da Libertação com tarifas globais, citando o Brasil como um mau ator por barreiras comerciais e supressão de direitos. Julho de 2025 foi pivotal. Trump emitiu uma ordem executiva acusando Moraes de perseguições politicamente motivadas e impôs sanções iniciais. Rubio revogou vistos de Moraes e familiares, chamando-o de abusador de direitos humanos e ordenou restrições de vistos para os seus aliados no tribunal. E Christopher Landau, vice-secretário de Estado, criticou Moraes como usurpador ditatorial. Em agosto, Trump usou relatórios de direitos humanos para justificar as tarifas de 50% e Landau reiterou as críticas ao STF. Setembro trouxe extensão das sanções Magnitsky à família de Moraes, com Rubio condenando sentenças contra opositores políticos como perseguição política. Trump, na ONU, mencionou excelente química com Lula, mas manteve as críticas ao STF. E em outubro, após uma ligação com Lula, Trump reforçou que as tarifas visam combater ameaças à liberdade de expressão na América. E essa escalada culminou nas declarações de Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jamieson Greer, representante do comércio dos Estados Unidos, na última quarta-feira, 15 de outubro, durante uma coletiva de imprensa. Bessent afirmou que, para o Brasil, a tarifa adicional de 40% está diretamente ligada às sanções Magnitsky por opressão judicial, promovida por Moraes e o STF sob a gestão de Lula, servindo como alavancagem máxima para reformas. Greer complementou, descrevendo o Brasil como parceiro com déficit equilibrado, mas condicionando alívios comerciais a concessões políticas, enfatizando que as tarifas não são meramente econômicas, mas uma ferramenta para endereçar violações de direitos humanos. Essas declarações ocorreram em um contexto mais amplo de tensões comerciais globais, onde os Estados Unidos também criticam China por restrições em terras raras, destacando a interconexão entre economia e direitos humanos na política externa americana. E é justamente aqui que entra o ponto crucial. Mesmo que os Estados Unidos relaxem tarifas sobre produtos como café ou etanol, importantes para a economia americana, em troca de concessões brasileiras em terras raras, um recurso estratégico onde o Brasil detém cerca de 20% das reservas globais, isso não afetará as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções, impostas via Lei Magnitsky, são de ordem política e não econômica. Elas punem violações graves de direitos humanos, como censura e perseguição política, e não podem ser negociadas como itens comerciais. Dessa forma, qualquer acordo comercial parcial não resolve o cerne político da disputa, que questiona a soberania judicial brasileira em meio a acusações de autoritarismo. Vale notar ainda que em maio de 2025, os Estados Unidos já consideravam expandir essas sanções a outros oficiais judiciais brasileiros, reforçando que o foco vai muito além do comércio. Além disso, como a gente já viu essa semana, os Estados Unidos têm avançado em diversas outras frentes, apontando para os abusos cometidos por Alexandre de Moraes e pelo STF. Toda essa escalada pública tem uma intenção clara. Esse assunto será o cerne principal das negociações entre Trump e Lula. Finalmente, é essencial desconstruir a narrativa promovida pelo governo brasileiro e apoiada por grande parte da mídia nacional de que tudo se resolverá puramente na diplomacia e que o discurso político americano era apenas fumaça retórica. Uma análise desse cenário geopolítico, considerando a linha do tempo de críticas consistentes, as sanções Magnitsky e as declarações explícitas de Bessent e Greer na última quarta-feira, mostram que essa visão carece de embasamento. Os Estados Unidos
sobre Trump integram política e economia em uma estratégia coesa de American First, usando tarifas como alavancagem para reformas judiciais no Brasil. A negociação continua firmemente nas mãos de Trump e será na reunião com Lula que todas as cartas serão colocadas na mesa. Meus amigos, o bicho vai pegar pro lado do Lula, tá? Eu trouxe essa análise aqui, belíssima, né? Para nos deixar habituados com o que está acontecendo, atualizados com a verdade, porque a velha mídia vai trazer para nós que foi tudo bem, que tá tudo certo, que o Trump aceitou as condições de Lula, e não foi bem assim, não. O Trump foi para cima. Ele não vai aceitar que o Lula, que esse excremento humano, ele possa ditar as regras desse jogo. Não. Lula não deixa ditadores do mundo todo, ele não deixa terroristas ditarem as regras, vai deixar um cachaceiro vagabundo ditar as regras sobre o que ele faz com o país dele ou deixa de fazer? Não. Deixa eu agradecer a minha linda vovó Gaudília Seco, ela presenteou aí com 5 assinaturas do canal Direita no Brasil. Muito obrigado, vovó Gaudília. Muito obrigado a todos vocês que estão se tornando membro do canal, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Isso ajuda pra caramba o engajamento, desbloqueia o canal. É R$ 1,99 por mês que você vai pagar aqui na assinatura. E é algo que ajuda o Mário Robert pra caramba a continuar aqui também este trabalho, tá? Obrigado à vovó Gaudília, que nos presenteou com 5 assinaturas. Deixa eu só agradecer nominalmente. Não acabou a live não, tá, pessoal? Tem mais notícias aqui. Tem mais 1, 2, 3, 4... Tem 4 notícias ainda que eu vou trazer para vocês. São notícias importantes, tá? Vocês não podem perder, não. Deixa eu agradecer aqui Castelar, Onassis, José Henrique e Marcelo Gomes, que fizeram um Pix aqui. O Castelar e o Marcelo Gomes estão participando do nosso sorteio, porque mandaram R$10 ou mais, tá? Então, se você quiser participar do nosso sorteio, mande R$10 ou mais no Pix, que tá na sua tela, tá aqui em cima, pixmariorobert@gmail.com, e participe do nosso sorteio. Você pode ganhar 4 prêmios aqui. Já eu vou falar sobre esses 4 prêmios, tá? Deixa eu agradecer aqui o Jardim Pôr do Sol, minha linda tá aqui com a gente, obrigado. Carminha também, que chegou aqui já colocando Bolsonaro livre já, exatamente. Daniel Faganello tá aqui com a gente, Deus abençoe, meu querido, obrigado pela sua presença. E a Célia também chegou aqui, ó. Boa tarde, Deus abençoe, minha linda. Vamos continuando então, porque tem mais notícias aqui, como eu falei para vocês, a live ainda não acabou, tá? Olha só. PGR afirma, vou aumentar, PGR afirma que narrativas falsas, aqui começa aquilo que eu falei para vocês, que eles já estão se reestruturando para poder aplicar sanções a nós nas próximas eleições. Vai ser a mesma tática das eleições passadas. Quem falar a verdade sobre o sistema vai ter canais derrubados, vai ter a sua voz cerceada. Eles já estão começando o seu projeto para a censura em 2026, tá? É importante isso aqui e é importante que você compartilhe em todos os grupos de direita que você faz parte. Essas informações aqui são cruciais para que você não caia em armadilhas da esquerda em 2026. Então é muito importante que você me ajude a divulgar isso aqui. Vamos lá. PGR afirma que narrativas falsas de núcleo de desinformação deram impulso ao 8 de janeiro. Julgamento de 7 acusados de divulgar notícias falsas contra urnas será retomado na próxima semana pela primeira vez na turma do STF. No caso dos réus deste núcleo de ação penal responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, eu odeio quando eles chamam de organização criminosa, né? Querem nos equiparar à turma do Lula, né? É impressionante. Ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023. Foi por meio de contribuição desse núcleo que acusados, a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. Então aqui eles já começam o seu projeto de censura nas eleições 2026, porque eles sabem que eles já perderam, eles sabem que a direita vai voltar com tudo, eles sabem que Bolsonaro
corre um grande risco para eles da nossa voz ser ouvida e de Bolsonaro voltar a ser um presidenciável em 2026. Ou, quando eu digo Bolsonaro, eu não digo somente o Jair, porque veja bem, na minha humilde opinião, aí vocês coloquem a opinião de vocês nos comentários, aí no chat, tá? Na minha humilde opinião, Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, ponto. Só que Bolsonaro está doente. Bolsonaro tem vivido momentos, como que eu posso dizer, obscuros em sua vida e ao lado de sua família. Eu acredito que Bolsonaro deve descansar. Veja bem, o meu desejo é votar em presidente Jair Bolsonaro, lá na urna, aparecer a foto do Bolsonaro, certo? Nós estamos muito perto de conseguirmos isso, mas na minha humilde opinião, e você pode ser contrário à minha opinião, educadamente. Na minha humilde opinião, Bolsonaro já está fraco. Bolsonaro está doente. Bolsonaro tem crises de soluços constantes devido ao ato cometido contra ele em 2018. Estou tentando me politizar nas minhas falas para que o YouTube também não derrube mais ainda o engajamento. Então, aquele ato sofrido por ele em 2018 faz com que ele tenha ainda esses soluços até o dia de hoje, ok? Então, então, a minha opinião é que o Bolsonaro deveria descansar neste momento, ou trabalhar através de bastidores da política, mas indicar alguém que tenha mais saúde neste momento, que tenha mais força, se é que vocês me entendem. Eu amo o Bolsonaro, eu amo a trajetória do presidente Bolsonaro. Eu sou um dos maiores fãs de Bolsonaro. Esse canal é bolsonarista verde e amarelo desde sempre. Apareceram outros que diziam que iam salvar o Brasil. O pessoal agarrou essa corja, por exemplo, o Pablo Marçal. Eu fui contra, perdi muitos inscritos porque eu amo a família Bolsonaro. Eu não os conheço, eles não me conhecem. Mas só do Bolsonaro colocar a vida dele em risco pela minha família, ele já merece todo o meu respeito, toda a minha admiração e a força que eu tenho para falar através da rede social todos os dias. A força que Deus e vocês me dão. Então é por isso que eu queria que o Bolsonaro descansasse neste momento. Eu não quero que ele deixe a política ou nos deixe, mas eu quero que ele descanse a mente dele. Nem que ele coloque a sua mulher, a sua esposa, ou até mesmo o seu filho à frente do país. Que ele esteja nos bastidores, mas ele precisa estar resguardado. Ele precisa viver, ele tem 70 anos. Um senhor de 70 anos, ele tem que viver o resto de sua vida. A melhor vida que ele não teve. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, tá? Não me levem a mal. Obrigado aí a Branca Monken, que se tornou aqui novamente membro do canal. Seja bem-vinda, minha linda. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, tá? A Wanda colocou assim, ó, seria Eduardo, o filho. A Wanda disse que fizeram magia negra contra o presidente. Não, Wanda, mas fizeram várias, mas isso aí não pega não, tá? Esse negócio de magia negra aí, esse negócio isso aí não pega não, tá bom? Principalmente em quem confia em Deus. Não acredite nessas coisas não, porque isso aí não pega, tá? Na verdade, o Bolsonaro está sendo perseguido, né? A magia negra que estão fazendo contra ele é a humilhação diária, né? É humilhando o Bolsonaro a cada dia, isso deixa a pessoa doente. Bolsomito, meu querido, se não for Bolsonaro, eu não voto em ninguém. Tá aí a opinião de vocês. Mas a minha é que o nosso querido amado presidente Bolsonaro deve descansar. Não me levem a mal, eu quero Bolsonaro também. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro, sempre foi.
Jair Messias Bolsonaro e sempre será, tá bom? Então, se ele ver que ele não consegue mais, qualquer um que ele indicar, a gente tá aí. A última tentação do Supremo. Então, a gente volta àquilo que eu estou tentando alertar vocês, que nas próximas eleições a gente também vai ser privado da nossa liberdade de expressão, tá? A última tentação do Supremo, ao fletar com a ideia de criminalizar a desinformação. Pela via da jurisprudência, a STF arrisca romper com a separação de poderes, abrindo uma senda perigosa para a democracia do país. Então, este é o golpe que o Supremo, mais uma vez, quer dar no Brasil. E este golpe aqui é de 2026. É para as eleições de 2026. Importante você compartilhar isso aqui. Tem pessoas que não sabem disso e podem cair na armadilha do Supremo. Em 2026, agora, tá perto. Falta um pouco mais de 2 meses para acabar o ano, para virar o ano. E a gente precisa estar pronto para sermos resilientes. O que significa a palavra resiliente? Se adaptar a momentos difíceis. Então a gente precisa se adaptar novamente, como a gente se adaptou no passado. A gente precisa se adaptar agora e não cair nas armadilhas que o sistema, e principalmente o Supremo desse país, está jogando no colo do cidadão comum. Temos que tomar muito cuidado. Tá? O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação penal 2694 contra os 7 réus do núcleo 4 da tentativa de golpe imaginário de Estado, o chamado núcleo da desinformação. O grupo foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser responsável por uma guerra informacional voltada a atacar o sistema eleitoral, autoridades e instituições. Então tomem cuidado, pessoal. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar em alerta, porque nós não temos mais democracia no Brasil. Nós temos que ficar alerta. Até a própria esquerda já está dizendo que nossa democracia acabou. E eles querem aplicar um golpe em você, querem aplicar um golpe em mim, querem aplicar um golpe em todos os nossos amigos, jornalistas e pessoas comuns. Então a gente tem que ficar alerta. Isso aqui acende um sinal de alerta e um precedente perigosíssimo para as próximas eleições. Perigosíssimo. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder absolutamente nada de informação que eu trago aqui. Todos os dias, live sempre ao 12h20. Eu estou ao vivo aqui, sempre ao 12h20. Então eu convido você que quer informações como essa, informações precisas e preciosas para que você não caia no golpe que o STF quer aplicar no Brasil. Olha só, democracia brasileira está instável, afirmam cientistas em seminário na Ampox. Centrão Raiz não tem liderança nacional, diz Silvana Krause, especialista da UFRGS. STF deve tomar mais decisões em colegiado para evitar erosão, afirma Oscar Vilhena, na FGV. Cara, isso aqui foi a Folha. É a Folha que está noticiando isso. Não é o Mário Robert. É a Folha. Democracia brasileira está instável. Para eles está instável, para nós já acabamos, mas só de chegar nesses congressos, só de chegar nessas reuniões esquerdistas, significa que o bicho está pegando no Brasil, que a democracia já não existe mais. Eles já estão começando a aceitar que o Brasil não vive mais uma democracia. Olha só isso. Em geral, a avaliação dos especialistas aponta para um cenário de instabilidade da democracia brasileira, com importância crescente do Congresso e a diferença ideológica marcante entre legislativo e executivo. Eles já estão vendo guerras de narrativa, eles já estão vendo guerras de poder. Eles já estão conseguindo enxergar e admitir, eles já enxergavam, né? Na verdade, já era enxergado por eles. Eles só não admitiam, correto? Agora, começa-se a admitir
que o Brasil perdeu totalmente a sua democracia. Que o Diogo Forjaz, nosso querido amigo, meu querido amigo Diogo Forjaz, fala que é democracia, não é isso? Estado democrático de dinheiro. Pois é. Peço para você compartilhar nos grupos que você faz parte, grupos bolsonaristas, cristãos, grupos de direita, grupos conservadores, grupos de patriotas, para que a gente possa chegar e alcançar o máximo de pessoas, para que as pessoas não caiam nessa cilada preparada, neste golpe preparado pelo STF para as eleições de 2026. Conto com a sua ajuda, ok? Então vamos lá. Próxima matéria na tela que corrobora também com isso, mostra aqui o pastor Silas Malafaia, que já entrou no radar deles, demorou até um pouco, diz que a Polícia Federal avança em investigação sobre o pastor Silas Malafaia. Investigação completa 2 meses na segunda-feira. Malafaia teve celular e documentos apreendidos, vocês se lembram disso, né? Além de passaporte por ordem de Moraes. Então, a nossa democracia está muito longe de ser uma democracia, não existe mais. Um pastor, um líder, um dos maiores líderes religiosos do nosso Brasil, que esteve sempre à frente do nosso país, das manifestações no nosso país, hoje é alvo de investigação pelo simples fato de lutar pela nossa nação. Pelo simples fato de dizer assim, ó, um cristão de verdade não apoia a esquerda. Um cristão de verdade não pode ser comunista. Um cristão de verdade não pode levantar as bandeiras do aborto, não pode levantar as bandeiras de totalitarismo. Pelo simples fato disso, de ser um opositor, de estar à frente de caminhões na Paulista, de fazer com que o povo levante um clamor não só na Paulista, em Copacabana. É um líder evangélico religioso no Brasil. Você pode até não gostar do Malafaia, mas ele é um líder religioso fortíssimo no Brasil. E eu acho que eles mexeram no vespeiro. Malafaia não vai deixar isso quieto. As investigações